Olá, estamos de volta com o podcast do Roquete, terceira edição. Estamos aqui mostrando um pouco da trajetória do empresário Marcos Roquete, lá do início até 2025. É o ano que nós estamos já nesse mês de julho, se bem que, junho, né? Aqui pelas redes sociais do podcast, recebendo hoje um casal de convidados que fez e continua fazendo parte do cotidiano do empresário Marcos Roquete. É o doutor Joviano Carneiro Filho e a sua esposa, a dona Sandra Araújo Carneiro. Aliás, casal maravilhoso, vai contar um pouco também da trajetória. Estão caminhando aí, eu acho, quase uns 50 anos ou mais de casados. Um exemplo para essa juventude. Vamos conhecer um pouco deles. Deixa eu trazer aqui o nosso podcast, que é o Marcos Roquete, que está conosco. Está um pouco dengoso, né? Hoje eu estou um pouquinho morenão dengoso. alto, forte. Como é que é esse mosquitinho? Mosquitinho da dengue, um perninha branquinha aí. Por que você não antecipou a ele, Marcos? Rapaz, mas como é que faz? Eu não sabia, né, que ele ia me pegar. E é engraçado, né? Eu sempre falo, dengue não me pega, porque eu não fico parado, né? E acho que eu parei em algum lugar aí e me pegaram. Tá sentindo? Sentindo. Ah, Muita dor no tem que ser forte mesmo? Tem que ser forte. Esse projeto, né, Nilton? Nós lançamos esse projeto aqui do podcast do Roquete, então não pode parar, né? Aí vamos tocar o barco, vamos pra cima. Ah, bom, então, antes dos nossos convidados, hoje nós estamos recebendo, aqui o estúdio está cheio, né? Rapaz, você viu a plateia aqui hoje? A Digníssima está aqui. A Digníssima está aqui hoje. Como é que é o nome da sua esposa? A Vera Lúcia. Isso, vem aqui conferir as páginas, aqui né? Para poder... Vai contar um... Todo mundo vai passar aqui, todo mundo vai passar aqui. Estou vendo aqui o Breno com a esposa Breno Henrique dele. está aqui também com a noiva dele. A Valesquinha, nossa coordenadora. A Valesquinha que é tudo. Hoje ela decorou nossa loja, você percebeu lá, nossa arraiá da Roquete. Pessoal, não perca os preços baixos na Roquete. Venha para a Roquete que tem preço e qualidade dos produtos. Seu filho também é bacana. O Alexandre está aí firme e forte. Isso aí é a estaca, né? É tipo assim, aquele navio cargueiro, que você é a âncora, né? Você joga ele lá na frente e ele segura tudo. Nós temos que trazer esse povo aqui também no Isso podcast. aqui todo mundo vai passar aqui, viu? Porque na realidade, Nilton, e os meus seguidores, os meus amigos das redes sociais, isso aqui é uma história, essa história tem que ser contada. Então eu costumo dizer, aquilo que é bonito tem que ser mostrado. Perfeito. Se eu tenho uma história linda, eu tenho pessoas intelectuais igual a Sandra, igual o Joviano. O Joviano foi um grande propulsor da minha carreira profissional. Pô, eu não podia deixar esse cara lá de fora. E liguei para a Sandra, falei com a Sandra, falo sempre com a Sandra. E a Sandra falou, não, nós vamos sim, vamos aí, pode marcar, falar com o Joviano aqui, e os dois podem ficar para vir. Com dengue ou sem dengue, podcast. Rapaz, o Marcão, achei que eu ia perder a voz aqui, o Marcão com dengue ou sem dengue, o cara ainda continua conversando, né? Ah, bom, que bom, né? Deixa eu trazer aqui, aliás, eles já estão aqui, participam conosco, a dona Sandra Araújo Carneiro, já deu para sentir que ela é que manda na casa, né? Gosta de falar, comunica. O doutor Joviano Carneiro Filho, parece que ele é um pouquinho mais calado, né? Advogado, né? Ele fica esperando, o advogado fica esperando o erro do outro. Observador. Dona Sandra, seja bem-vindo. Já vi obrigada. que a senhora gosta de comunicar, né? Gosto de comunicar, gosto, e mais ainda de estar aqui presente, né? Nesse momento tão, assim, ímpar para o Marquinho, né? Eu falo Marquinho, porque quando eu conheci ele era um meninote, né? E sempre chamei ele de Marquinho. É uma alegria muito grande estar aqui e conhecer a empresa dele também. Me surpreendeu muito, 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 né, Giovanni? Mas eu sabia que o Marquinhos não ia ficar por menos, não. Glória. Ele sempre foi muito inteligente, sempre muito perspicaz, ele sempre observava tudo, né? Eu conheci o Marquinhos lá onde meus meninos estudavam, no Externato de São José, e eu sempre fui uma mãe assim que gostava de buscar os filhos mais cedo. Naquela época eu não trabalhava, eu chegava meia hora, 40 minutos mais cedo da escola. Eu aproveitava, conversava com os professores, com as irmãs do colégio, né, que é um colégio católico, e ali conheci o Marquinho. E aquele menininho me chamou a atenção, bonitinho, mas era bonitinho demais, esperto, inteligente, né, comunicativo. Aí ficava conversando com ele, conversava com o baiano também, que vendia as balinhas, né, ia na cantina também. E eu fui observando o Marquinho. De vez em quando
carrinho de picolé ficava assim sozinho, você podia procurar o Marquinhos que eu estava jogando bola. Era mesmo. Jogando bola, fazendo graça para os meninos, né? Eu gostava de dançar o Michael Jackson lá, né? Isso aí, Marquinhos. Aí eu ficava observando esse menino. E a gente que é mãe, né? Sim. A gente tem sempre aquela visão, aquele olhar de mãe, né? Eu falava, o Marquinhos não pode ficar aqui, né? Ele tem que ter uma chance de sair do carrinho de picolé. Se bem que, não desmerecendo de jeito nenhum, é uma profissão linda também, né? E ele fazia com muito gosto, com muita dedicação, fazia os trocos com perfeição. Ninguém passava a perna dele, não. Os menininhos lá, e ele era muito honesto, uma grande vantagem. Os menininhos, eles iam com o dinheirinho lá, ele fazia o troco direitinho, às vezes não dava, né, Marquinhos? Ele pegava a balinha para completar, sempre muito honesto esse menino. Menino não, né? Já tão negão bonito aí, ó. Essa mulher ali vai me bater. Não, bate não, bate não. Ela sabe que é bonito mesmo. Morenão bonito. E o filho dele é bonito demais também. Há muito tempo que eu não vi o Alexandre. Bonitão também. Um gatão. Um gatão. Eu acredito que lá no começo, já eu trago aqui o doutor Joviano, a senhora nem imaginava assim, que o tempo iria passar e a amizade continuou, né? Continua. Mas aquilo que eu falei para vocês, é um olhar de mãe, uma visão de mãe, né? E eu falava, não, ele tem que subir, né? E a gente sabia que era o desejo dele, sempre muito espertinho. Aí um dia eu convidei. O Joviano, nessa época, tinha o escritório de advocacia e o imobiliário junto. Aí eu falei, Marquinhos, vamos trabalhar lá com o Joviano. Vai começar lá. E assim foi. De quando a senhora conheceu para o convite, foi mais ou menos em torno de quanto tempo? Quanto tempo ali, Marquinhos? Foi em 88, né, que nós conhecemos lá. Acho que a gente ficou... Aí o convite veio mesmo em 94. 94, a cabecinha dele é melhor do que a minha, é esse mesmo. 94, porque eu precisava de sair de lá, né, do carrinho de picolé, e eu tive a oportunidade de trabalhar na madeireira, chamava Madeirama. Aí no dia que eu cheguei lá, chegou uma carreta de madeira, o cara que vendia picolé na sombra, dançava break e dançava Michael Jackson. Ele carregava a madeira, enchia a mão de ferro, falei, rapaz, isso aqui não dá pra mim não. Vou vazar daqui. Fui lá pra casa do colegial, cheguei na casa do colegial lá, abrindo as portas, procurar emprego. Cheguei lá na casa do colegial, abrindo... Rua 3. Na Rua 3 ali, Celso Barros. Aí falei na época lá com a Valéria. Aí cheguei lá, abrindo as portas, falei que eu queria um emprego. Sabia que lá tinha uma vaga. E já fui entrando logo, abrindo as portas, sentei no banquinho lá, igual um funcionário. Você foi assim. Aí a dona Sandra, meados do mês de janeiro, a dona Sandra passou lá para comprar os livros dos meninos, né? Isso, E me viu lá, falei, o que você está fazendo aqui, rapaz? Falei, eu saí de lá do externato lá. Você abandonou o carrinho de picolé? Abandonei, a mão cheinha de ferro. Ela falou, não, meu filho, vou arrumar lá para você, eu falar pro Joviano agora. Aí deu certo, na outra semana ela voltou lá para pegar um material dos meninos lá e falou, o Joviano falou que é para você passar lá no escritório, vai conversar com você. Aí eu fui lá, conversei com o doutor Joviano e ele firmou o golpe comigo lá e bala. Tá bom, doutor, foi assim? O senhor já conhecia o Marcos através da sua esposa, né? Sim, eu conheci através da Sandra, né? Porque a Sandra sempre falava do Marquinhos comigo. Falei, Viano, eu vou convidar ele para trabalhar aí com você, porque eu vi um grande potencial dele e acho que ele precisa ter uma abertura para começar a desenvolver mais o seu trabalho. E aí, foi duas palavrinhas, nós já começamos, né? Isso, aí nós começamos lá, nós dois, foi um papo. E o bom com ele, doutor Joviano, foi, como se diz, meio dedo de prosa, né? Cheguei lá, me apresentei para ele, ele falou, não, beleza. Ele estava em pé, colocou a mão no bolso assim, você tem um jeito de colocar a mão no bolso, eu lembro. Ele colocou a mão no bolso assim e falou assim, ó, faz o seguinte, você pode ir lá, pedir conta lá, se precisar de cumprir o aviso, você cumpre o aviso, pode vir que a vaguinha sua aqui está reservada para você, pode ficar tranquilo, demorar 30 dias, 40 dias, o dia que você chegar aqui, o serviço é seu. E o bacana, eu fui tão bem assim, recebido lá no escritório, tão bem orientado pela dona Sandra. Aí a dona Sandra falou assim, ô Marquinhos, quando você chegar lá no Joviano lá, aí você vê o carro dele sujo, dá uma lavadinha no carrinho dele. Rapaz, aí eu cheguei lá para arrastar a pipoca mesmo, e os caras tudo falavam que eu era puxa-saco, porque o Nezinho lavava o carro, né? O Nezinho, Ô, você tá tirando o carro, doutor João, me lavar aí, deixa esse carro sujo, que eu não lavo. Eu tava ali goando a grama, o carro dele chegava e ia lavar o carro dele. Né? Aí eu lembro até um episódio que quando eu trabalhei com o doutor Joviano lá, quase 6 anos, doutor Joviano, eu e o Lúcio. O Lúcio tinha 10 anos de casa, eu tava com 6 lá no doutor Joviano. Aí quando contrataram o Japinha, né, o Adriano Kuramoto, ele vai vir aqui também dar uma palhinha. Vai vir? Vai. Aí quando o Adriano chegou lá, e ficou nós dois, né, butuca. Eu e o Lúcio. A gente vai mandar um embora, daqui não tem serviço para 3. O Lúcio, não, vai mandar eu que tenho 10 anos, afinal você não vai não. Ele, não, mas você que lava o carro dele, não vai mandar você embora, não. Então, assim, tinha aquela expectativa assim, boa, né? Será quem que vai ficar, né?
E com o tempo o doutor Joviano foi trilhando, o Lúcio desligou da empresa, lá da Sig Imobiliária, ficou eu e o Japinha. E eu lembro muito bem que quando eu fui pedir pro doutor Joviano um aumento de salário, que o Alexandre tinha nascido, tá Isso depois de quanto tempo? Ah, isso aí, Nilton, já tava lá, o Alexandre foi em 96 que ele nasceu, eu já tava o doutor Joviano lá em meados de 99 a 2000 ali, quando eu desliguei, né, eu saí lá, o Alexandre tava com 3 anos. Aí foi quando o doutor Joviano falou assim, meu filho, aqui eu pago pra você um limite, é o teto, eu não posso pagar mais pra você. Você ganhava o quê? Um salário? Um salário e Desculpa a meio. curiosidade. Um salário e meio. Rapaz, um salário e meio pro cara que é casado. Pagava 80% do salário mínimo de aluguel. E um menino pequeno dentro de casa. Né? A mãe do Alexandre na época não trabalhava, porque ela só estudava, né? Rapaz, foi uma luta, moço, foi uma saga. Pra fazer um salário e meio. Só que aí eu parecia assim, cigano, né? Comprava um boné, vendia, comprava um sapato, vendia, comprava uma camiseta, vendia. Ele nunca ficava aqui. Aí só lembra, dona Sandra, eu ia lá pro Senado São José vender as bombinhas na festa junina. Então, eu chegava lá, punha o dinheiro pra rachar. E saí de lá do Senado São José com um pacote de dinheiro no bolso. Na festa junina. Ele era diferenciado. Aí foi Marquinhos quando era a diferenciado. sacoda maior, o doutor Geraldo falou assim, Marquinhos, o que eu vejo é o seguinte, você é um cara muito inteligente, você arruma porta, você troca lâmpada, por que você não faz um curso de eletricista? Rapaz, eu despertei. Foi ele o mentor Foi seu. o mentor, aí por isso que eu fiz questão de trazer ele aqui. Agora uma curiosidade, doutor, ele lavava o carro, ele ficou quanto tempo lavando o carro? Ué, eu fiquei lá 6 anos, doutor Joviano, né? Mas lavava com qualidade? Não, mas isso aí era só um detalhe. É. Porque o melhor dele era o serviço que ele prestava. Era imobiliário, ele fazia de tudo. Isso. Ele era o Serviço faz geral, tudo né? na época, Tudo, assim, tudo. precisava e fazia com eficiência. Com Ou de eficiência. vez em quando o senhor tinha que puxar a orelha? Não, nunca foi preciso. É. Não. E aí tinha um dos nossos clientes, era o diretor do Senai. Sim. Era cliente nosso da imobiliária. Aí eu falei, Marquinhos, vai lá no Senai, procura essa pessoa. Hoje nós tentamos lembrar o nome Eu dele. não lembro mais o nome dela. Procura essa pessoa no meu nome. Fala que eu que estou te apresentando para ele. E vê o que você pode fazer lá, fazer um curso de eletricista. E aí ele foi E deu certo. e desenvolveu o que está aí hoje. Hoje virou essa. O mais bacana foi assim, né? O doutor Joviano, quando ele me deu uma maletinha de ferramenta, eu lembro como se fosse hoje. No meu aniversário, 11 de março, ele falou assim, adivinha o que é isso aqui? Aí eu olhei e tal. Uma casa. Ele falou, não, você vai fazer sua casa. Você lembra? Era uma caixa que ele comprou na loja americana, uma caixinha cinza, cheia de ferramentas lá dentro. E ele me deu essas ferramentas para mim. De Presentão. Presentão. E de lá mesmo que eu fui. Aí foi um empurrão. Foi um empurrão. Agora, doutor, como é que o senhor enxergou nele dentro desse segmento que ele executa? O senhor falou, não, o caminho é por aqui. Exatamente porque ele era ele prestava serviço de modo geral em todas as circunstâncias da imobiliária, que a imobiliária tem muitas atividades, né, vamos dizer assim. Então eu via nele esse potencial. E como ele falou agora há pouco, né, o que ele ganhava lá na imobiliária era insuficiente para a vida dele, como pai de família e tudo. E quando eu disse para ele, não, você precisa crescer uma atividade mais sua, né? Sair do emprego e procurar uma diretriz própria Perfeito. da sua vida. Uhum. Como você tem esse conhecimento ele já tinha esse conhecimento elétrico, de atividades elétricas, né? Porque ele prestava pequenos serviços na imobiliária relacionados com isso. Foi quando então eu indiquei para ele ir no Senai, procurar o diretor, que era nosso cliente, dizendo que eu estava apresentando ele para que ele pudesse fazer um curso. E ele foi e fez o curso. Eu não me lembro quais eram os horários que você fazia o curso. Eu fiz o curso no período noturno. Noturno, fiz lá na Fama, né? E eu lembro que eu fui lá, falei, doutor Joviano, lá tem que pagar. Aí ele falou, tem que pagar lá quanto? Eu falei, eu tenho que pagar R$60, eu não tenho condições de pagar. Ele falou, não, pode fazer o curso lá, vou abrir uma pastinha para você e eu vou pagar todo mês. Aí todo servicinho que você fizer, eu vou colocando os recibinhos lá dentro e você vai me pagando. Foi isso que aconteceu. O curso durou quanto tempo? Foi lá no Senai, né? Foi 4 meses de curso. E aí depois você terminou? Aí depois que eu terminei o curso lá, comecei a trabalhar lá dentro da imobiliária, fazendo muito serviço. O doutor Joviano foi e me convidou mesmo para sair. Falei, não, doutor, você não pode me dispensar não, filho pequeno em casa. Ele falou, rapaz, se você ficar aqui, você vai ficar na mesmice, está na hora de você voar. Você pode ir, que eu vou te ajudar.
Olha só para você ver, você não compra um celular, porque celular é caro. Você lembra que você comprou um tijolão? Era um tijolão, Né? era. Nós foi lá em Campinas, lá na ligou para Dona Sandra, lá do bosque, do Lago das Rosas. Ô Sandra, tô aqui mais um Marquinhos aqui dentro da caminhonete falando no celular. Como é que tá os meninos aí? Você lembra? Que tijolão. Aí o senhor falou assim, então você não compra celular, que celular é caro. Coloca uma linha telefônica na sua casa, aí lá você pede a sua esposa para pegar e anotar as ligaçãozinhas, você sabe fazer serviço e eu vou te ajudar. E ele me ajudou. Olha a potência que eu sou hoje, graças a Deus. Porque sempre tinha muitos serviços imobiliários, né? Das casas de aluguel. Então sempre tinha um chuveiro, uma coisa, e ele fazia de tudo, né, Marcos? Eu fazia muito serviço pro seu Sobrosa, Dona Geraldine, doutor Bruno, que é meu cliente, né? Isso, Doutor Bruno é até muito hoje, né? conservador, eu tô tentando trazer ele aqui, vamos ver se ele vem. Ele falou, não, deixa. Aí você fala com o Joviano, vem. Aí ele vem, ele falou, não, deixa. Ele falou pra mim mesmo, deixa o Joviano ir lá, depois eu vou falar pra você se eu vou, não. Ele é muito conservador, né, reservado, vamos ver se eu consigo trazer ele aqui para dar uma palhinha para nós. Marcão, você saiu e de imediato você já arrumou outro serviço? Então aí foi o seguinte, aí eu saí lá do Joviano Carneiro, trabalhei de eletricista aí na praça, aí deu aquela friagem, né, que eu não estava preparado, senti que eu não estava preparado. Mas aí isso foi quando depois que você saiu? Foi. Você aí achou que tinha errado? Não, eu achei que o mercado também estava frio, né? Aí foi quando o Luizão me falou, o pessoal da Termoeste me ligou aqui, você não quer ir lá não? Fazer um teste lá não? Eu não vou lá não, porque eu estou fazendo serviço lá no Cetrans, se você quiser ir lá, eu vou te indicar lá. Eu peguei, me indicou e eu entrei na Termoeste. Aí foi quando eu falei no outro podcast que eu falei do Luiz, que eu tinha duas sacadas, né? A menina me ofereceu para mim ir pro Jaime Câmara, eu achava que eu não tinha nada de comunicador e hoje eu sei que eu tenho. Muito. Fui pra Celg, né? E lá na Celg eu me tornei um cara fera na área de eletricidade, porque eu bati o olho dos painéis lá, eu sabia o que era linha de transmissão, sabia tudo. Entendeu? Aí de lá pra cá eu me expandi os negócios. Bem, estamos com o podcast do Roquete. Você que nos acompanha aí pelas redes sociais, dê o like, se inscreva, compartilha. Aliás, já temos 2 edições à disposição para todos, né, na rede mundial de computadores. É isso aí, pessoal. Eu fico muito grato pelo comentário de vocês aí. Eu peço desculpa para vocês. Vocês estão fazendo comentário lá, aos poucos. Eu pedi até para a Valesca, que eu mesmo quero ir lá fazer os comentários. Né? Sim. Agradecer a turma que está aí fazendo os comentários. E vocês podem ter certeza, gente, que daqui para frente é cada história mais linda do que a outra. Beleza, então. Estamos recebendo aqui hoje o Dr. Joviano Carneiro Filho e a dona Sandra Araújo Carneiros. É o casal que acreditou, o Marcos trabalhou para eles e a profissão que ele exerce hoje foi justamente Dr. Joviano quem deu a ele a sugestão e ele acatou. Gente, uma curiosidade, nós falamos também um pouco dos entrevistados. Vocês estão casados há quanto tempo? 52 anos. 52? Bem, não? 52 Vocês anos. tinham em média quantos anos quando se conheceram? 18, né, Ben? 18 eu tinha 18 anos. e ele é 6 anos mais velho, né? Como é que faz para ter um casamento tão duradouro? Eu estou chegando, aliás, estou caminhando para 36, mas eu quero passar dessa data de casado. Se Deus, eu também quero chegar. Boda de diamante, né, Ben? Se Deus quiser. Há um ditado que fala que é essencial comunicação, respeito, muito carinho. Como é que é para chegar a essa marca aí? O interessante é que quando o casamento dá certo, aquelas pessoas são idênticas. Não, aí não dá certo. Tem que ser os lados opostos. Aí a gente, porque falar, eles são idênticos, não é igualzinho quando se fala água com açúcar, não dá certo. Então cada um tem que ter sua opinião, sua maneira de viver, e aí a gente procura um entrosamento, né? Agora, acima de tudo, né, Joviano, é amor. Amor sincero, um amor de doação, o amor que está pronto para estender a mão para o outro. Tem problemas? Tivemos problemas nesses 52 anos? Claro. Quem que não tem problema? Qual casal que não tem problema, né? Mas com muita fé, o Joviano é uma pessoa muito religiosa. Sim. E eu falo para ele que ele é meu canal de santificação, porque a fé dele, a maneira como ele tem vivido, né, a nossa vida cristã, é mais além do que a minha. Mas ele está sempre me puxando. Às vezes eu estou assim meio preguiçosa. Não, vamos lá. Então ele é meu canal de santificação. Então isso é muito importante dentro do casal, né? Viver a espiritualidade dentro do casamento, viver o verdadeiro amor e muito diálogo, né, Giovana? Muita doação.
E ele, com a calma dele, eu sou um pouquinho mais acelerada. Mas ela fala que eu sou o canal de santificação, Sim. mas é ela que é o canal de Oh, santificação. meu Deus do céu. Aí, tá vendo? Entendeu? É um pouquinho diferenciado do que ela fala. Ela é o esteio da minha vida. Eu sou pregador, eu sou diácono, Sim. faço pregação na palavra de Deus. Mas você sabe quem que corrige as minhas pregações? Sim. Ela. Passa Eu pelo meu faço. crivo. Quem sou eu, né? Eu faço por escrito as homilias. Antes de ir para a igreja pregar, eu leio para ela. E ela fala, não, esse aqui você tem que mudar, esse aqui. Aí o senhor... Na hora. Ah, na Na hora. hora. Corrige na hora. Entendeu? É. Então, Temos 3 filhos, né? A mais velha é engenheira, o segundo graças a Deus, é um juiz de direito, e a terceira caçulinha é biomédica e farmacêutica. Mas vocês já estão na fase de netos. Sim, temos 5 netos. É. Neto ainda não. Não, Só ainda neto, não. né? Quero ter meus bisnetos, se Deus quiser. Ah, bom. Doutor, como é que foi assim a primeira vez, o primeiro olhar? O senhor lembra quando conheceu? lembro. Lembro. Onde foi? Aqui em Goiânia? Aqui em Goiânia, na Avenida 85, no sinaleiro. Eu parei o carro no sinal, porque o sinal fechou, e ela também veio de carro, encostou no meu carro E aí? e sorriu para mim. Oh, Coisa linda. Depois, sabe o que aconteceu? Ela me telefonou. Não Você sei viu, como que ela naquela época descobriu. não tinha isso, né? Ah. Naquela época a moça ia atrás do rapaz, não tinha Não sei isso. como ela descobriu o meu contato. Aí você já Ela dá um ligou jeito. para mim e disse, olha, eu fui aquela moça que sorriu para você no sinaleiro da 85. E aí começamos. e daí Nosso a relacionamento. história começou lá. Começou aí na Avenida 85, no sinaleiro. Daquele olhar lá, durou quanto tempo para começar o namoro, o noivado e o Também casamento? começamos a ter uma amizade, né? Sim. Um conhecimento mútuo, até que de repente explodiu. Começou o namoro. Nós casamos em 73, né, Joviano? Foi um namoro maravilhoso, um namoro assim muito abençoado por Deus, porque eu vim de uma família tradicional mineira, né? Sim. De ali do Triângulo Mineiro. E meu pai era daqueles assim, severo mesmo. Ele de cara, ele apaixonou pelo Joviano. Ah, é? Foi, gostou demais do jeito dele. Eu já tinha uma irmã casada, né? A mais velha. Ele apaixonou pelo Joviano. Sempre, sempre acompanhava o Joviano, sempre gostava de ir nos juros que o Joviano fazia, né, Joviano? Ele apaixonou pelo Joviano. E nós namoramos pouco, né, Joviano? Foram 2 anos e logo casamos. Glória. Uma maravilhosa. Que E esse benção. menino aqui, ó, esse menino Ah. aqui faz parte da nossa família hoje. Eu Benção. tenho o Marquinhos como menino da nossa família. Tenho muito carinho por ele. Gosto demais dele. Teve aquele episódio, né, do Carinho muito apartamento, grande. né? Ah, sim. O episódio esse que ela teve. episódio. Deixa a senhora contar aí. Nós mudamos para o apartamento e a gente tinha que trocar a fiação todinha. Por precaução, né? A gente tinha que trocar essa fiação todinha. Aí o síndico do prédio falou, não, eu tenho um rapaz aqui que trabalha para o prédio e tal, a senhora pode confiar. Só sei que esse rapaz chegou lá e falou, não, esse aqui vai ter que quebrar o teto da senhora todinho. Falei, misericórdia, apartamento de 180 metros quadrados, cortar esse trem de fora a fora, né, Giovana? Falei, não, isso aqui é inviável. Eu falei, o Marquinhos chegou lá, você não há de ver. Ele trocou a fiação todinha, dificílima, né, Marquinhos? Foi. Ele não quebrou uma parede, um teto. Fizemos tudo e ficou tudo E eu original. tenho um genro que é engenheiro elétrico. Sim. Aí quando terminou tudo, que ele foi lá em casa, ele olhou, como é que chama aquele negócio que você fez lá na O quadro de cozinha? distribuição. Quadro de distribuição. Aí ele olhou e falou assim, a melhor coisa, a melhor joia que a senhora tem desse apartamento aqui é esse quadro. E eu gosto de caprichar, A né? senhora está resguardada. Quem que fez isso aqui para a senhora? O menininho que vendia picolé. Que eu gosto demais dele, contar a história dele. Eu falei, hoje como que ele tá, né? Aí foi, recebeu parabéns. Assim, por exemplo, igual eu fiz muito curso pelo Senai, né? Aham. Eu me considero quase um engenheiro. Eu não tenho a assinatura de um engenheiro, Mas- mas eu tenho uma capacitação técnica acima um pouquinho de um engenheiro. Não desmerecendo os colegas, né? Mas eu ele ficou impressionado, Marquinhos. Ele ficou conheço bem o impressionado. sistema elétrico. Eu tenho um cliente meu que fala que eu gosto muito de capricho. E graças a Deus eu gosto mesmo, né? Então, assim, eu gosto de fazer as coisas bem feitas dentro das normas, né? Você não precisa de fazer nada que tem necessidade de gastar demais, mas você tem que cumprir as normas. E eu gosto sempre de acompanhar as normas. Por isso que eu estou hoje no mercado do tempo que eu estou, porque fazendo serviço certo, né? E o meu serviço eu só faço uma vez.
Eu só pego para fazer uma vez. Eu não volto lá para fazer o mesmo, não. Vou fazer outras coisas. Você falou na época, falou, não, pelo que eu estou vendo aqui, porque ele sempre foi muito curioso, né? Pelo que eu estou vendo aqui, eu não vou quebrar nada, não. Só se eu tiver uma surpresa. Foi. E nada, não quebrou nada. Nós Porque ele terminou, não acreditei. Nós reformamos a Igreja Católica 10 lá em 2013 para 2014. Nós fizemos uma restauração lá dentro daquela Igreja Católica lá. E eu lembro que os meus clientes iam lá, né? Falavam assim, mas você está falando que você está reformando a igreja lá, não vejo nenhuma bagunça lá dentro. Mas lá a gente fazia, quebrava e consertava. Foi um trabalho de formiguinha. Nós demoramos lá 6 meses com a reforma. Então, assim, foi um trabalho de formiguinha. Foi espetacular, né? O serviço lá da igreja. Lá foi eu que fiz, lá em 2013 para 2014. Ô, Marcos, você herdou de quem essa inteligência? Na realidade é o seguinte, então, meu pai sempre foi curioso, né? Meu pai era técnico em rádio, fazia concerto de televisão, rádio, naquela época televisão de tubo. E eu sempre vi meu pai ali manipulando os equipamentos dele, com voltímetro e tal. E uma vez até eu comentei no outro podcast que eu coloquei fogo na Natal da minha mãe. Foi lá que eu aprendi. Falei, rapaz, acho que eu vou ser eletricista mesmo. E o governo me deu um empurrão. Mas o que a gente vê assim, trazendo os convidados, sempre o pessoal te enaltece pela iniciativa. Você não foi um garoto, como é que o que a gente pode trazer aqui? Eu sempre vejo a questão da inteligência, né? Você nunca ficou na zona do conforto. Além, Marcos, toma esse copo d'água aqui. Você não tomava só o copo d'água. Você tinha algo a mais para poder oferecer. Por exemplo, eu lembro que minha mãe colocava nós para dormir e eu com 6 anos de idade, Ana Sandra, e nós tudo dormindo depois do almoço, para ela tirar uma pestaninha, né? Era 8 filhos dentro de casa, ela colocava nós tudo para dormir. E eu já com 6 anos de idade, eu já começava a pensar que eu tinha que sair para trabalhar para ajudar eles. Aí. Com 6 anos. Minha mãe fala que eu falava que eu queria ter 2 carros, e hoje eu tenho 2 carros. E eu falava que eu ia ter minha empresa, e hoje eu tenho minha empresa, com 6 anos. Como é que uma criança fala isso? Que eu vou ter minha empresa, que eu vou ter 2 carros, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo. E realizei meu sonho, tá vendo? É por isso que eu no seu exatamente, é por isso que eu tô aqui, gente, ó. Por isso que eu tô aqui fazendo esse podcast aqui, declarando para vocês aqui, se você sonhar e acreditar no seu sonho, você realiza. E o Marquinhos sempre sonhou alto. Ele sempre conversava sonhando alto, né? Isso, exatamente. Não aceitava pouca coisa, não. Eu ficava sentado no carrinho ali, treinando a minha assinatura. Treinando a minha assinatura. E hoje você assina bem. Assina daquele jeito. Lembro, lá sentado no carrinho de picolé, que o senhor Ronaldo passava lá e falava, rapaz, o que você está fazendo aí? Eu estou treinando a minha assinatura. Você tem que escrever, rapaz, você está fazendo rabisco. Se dia que você for assinar um documento aí desse jeito aí, ninguém vai aceitar. E eu aprendi a fazer o rabisco e deu certo. E deu certo. Que coisa boa. Estamos aqui com o podcast do Roquete, 3ª edição. Participe conosco, se inscreva no nosso canal, podcast do Roquete. E aí deixe o seu like e compartilhe aqui a nossa live, participe conosco semanalmente, sempre um programa novo para você que está acompanhando a trajetória do empresário Marcos Roquete, trazendo pessoas que foram importantes e continuam sendo importantes na trajetória e na vida deles. Eu vejo que você, assim, faz questão de manter um vínculo com pessoas que foram importantes. Assim, nós estamos vendo aqui na sequência, lá do começo, que sempre teve pessoas ali que foram importantes, pessoas que te ajudaram na formação do seu caráter, né, Marcos? Por exemplo, eu sempre vou bater nessa tecla, né? Quem não tem gratidão não tem caráter, né? E eu sou um cara de muito caráter e de muita gratidão, porque, cara, as pessoas que te ajudaram, as pessoas que fizeram parte da sua vida, você não pode deixar eles para trás, porque você está num outro patamar, você está numa direção diferente e achar, não tem mais contato com aquelas pessoas e some. Não, eu sou amigo, eu sou companheiro, eu sempre ligo para as pessoas que aproximam de mim, desde a época que eu tenho um amigo nosso que trabalhou conosco lá, eu sempre ligo para ele, até fiz um convite para ele vir aqui, ele não quis vir, então a gente tem que respeitar, né? Mas assim, sempre gosto, eu tenho contato com o Adriano, que o amor direto, o Adriano esses dias veio aqui. Então assim, é bom, cara, você ter esse laço de amizade, você ter essas pessoas recíprocas, né? Tá sempre do seu lado ali, e eu vejo assim, acho que quando você tem amizade, você tem tudo. Não adianta você só ter dinheiro não, né? Uma amizade vale muito mais do que dinheiro. Você entendeu? O dinheiro vai ser consequência daquilo que você faz. E a amizade não, a amizade é do seu caráter. Então, se eu tenho o Joviano Carneiro como meu amigo e tenho a Sandra como minha amiga,
que você extraiu deles, assim, pela convivência, o período? Você falou assim, não, eu vou pegar isso, isso, isso aqui. Cara, é honestidade. Ah, Honestidade. O Joviano mesmo sempre fazia a documentação dos clientes sim. e a gente chamava de borderão, né, doutor Joviano? Ia fazer as remessas para levar para os clientes. A gente levava para a Geraldina, levava para o doutor Bruno, levava os borderão para todo mundo e a gente sentava lá na mesa lá. Menininho, cara com 16, 17, 18 anos trabalhando no Joviano Carneiro lá, sentado lá numa mesa, fazendo um acerto. O doutor Joviano fazia os borderô. Aí eu chegava lá, por exemplo, vou citar o doutor Bruno, chegava no doutor Bruno, sentava na mesa com ele e ele é muito detalhista. Ele ia ticando folha por folha, contrato por contrato, e pegando o cheque e guardando. Então isso aí chama-se responsabilidade, porque ele pegava uma pasta lá hoje com 25, 30 cheques para depositar, para fazer a distribuição para os clientes, e a gente andava lá com esse trem embaixo do braço. E ele ainda falava, ó, cuidado com o assaltante aí. Então assim, cara, ele ensinou eu a ser essa pessoa que eu sou hoje. Correndo você nunca teve problema de perder cheque. Não, porque o caso que o Milton está falando da Regina, né, a professora Regina do cheque, que eu tinha perdido, né? E graças a Deus com ele não foi tranquilo. Tudo sem problema. Tudo certinho. Marcão. Certinho. Uma vez nós foi lá foi eu e o Lúcio lá na rua 4, nós chegou lá gritando lá, na rua 4. Ah. Aí na hora, ligaram pra ele. Ele falou, uai, eu já era baguncento, né? Ligaram aqui falando que você chegou mal, grito lá, ué. E As nós coisas da realmente- levada. Tá bom, o que que houve? Nós estava gritando, né? Pra quê, Marcão? Por quê? Fazendo eco dentro do prédio. Ah, tá. Fazendo eco. Aí na hora, reverberou lá no escritório, nós chegou lá e chamou nós lá dentro. Aí que negócio é esse? Vocês chegaram lá gritando. Não, doutor Gilberto. Ligaram aqui falando que vocês estavam gritando lá. Vou fazer isso não, meu filho. Então, quando precisava puxar a orelha, puxava. Meu filho, ele estudava lá à tarde, né? Ele falava assim para mim, mamãe, agora eu vou lá para o escritório. Era pertinho, né? Da minha casa. Falei, Neto, já vai de novo lá no escritório? Vou, mãe, vou lá brincar com os meninos. Lá era só risaiada. Mas o Marquinhos fazia graça. E ele também é muito brincalhão, né? Jogava O Lúcio videogame também. Ele adorava. Aí ia lá pedir dinheiro pro Joviano. Aí o Marquinhos atravessava a rua com ele para comprar gibi, né? Nas Isso. bancas. E o doutor Giovanni pediu para pegar na mão do Neto. Pega na mão. Pega na mão dele, não podia Do atravessar Marquinhos sozinho, um não. pouquinho mais velho. E o Netinho fala, não, mas nós dois com a mesma idade, mas você pega na minha mão, rapaz. Eu falei, seu pai falava que era para nós pegar na mão. Para atravessar a rua. Para atravessar a rua. Pega na mão dele. E o Neto toda a vida sempre foi reservado, caladão na dele, né? E a gente acompanhava. O patrão falava que tinha que acompanhar ele, pegar na mão dele. Mas ele ia para lá e descontraía. Descontraía, era só riso. Dona Sandra, É muito boa. doutor Joviano, qual o parâmetro assim, que vocês fazem pela vivência em relação à época que o Marcos era criança, os filhos de vocês, em relação a essa geração de hoje? Qual a visão de vocês em relação a essas mudanças que vêm ocorrendo e está ocorrendo? Olha, é uma mudança assim gigantesca, né, Giovana? De água para o vinho, né? Naquela época não tinha essa globalização de hoje, nós não tínhamos essa internet de hoje, não tinha celular, né? Então, essa mídia tão fantástica de hoje que os nossos filhos de hoje, os nossos netos, né, tem que entrar. Hoje você encontra criança de 1 aninho, 2 aninhos dominando o celular, Isso. né? E eu acho assim que tudo tem que ter uma medida, né? Eu tenho um genro, por exemplo, que os meninos estão com 10 e 11 anos, nunca pegaram o celular deles, né? Tem o do pai e da mãe ali para brincar nas horas vagas, senão a mãe não tem. Já a outra netinha tem desde os 11 anos, mas a gente procura mostrar realmente como usar o celular, né? Porque ele pode ser usado para o bem e para o mal, né? Então, na cabecinha deles hoje, essas redes de TikTok, essas coisas, então é muita informação, né? E hoje eu achei uma medida grande que foi tomada nas escolas agora, através do governo, celular proibido na escola, né? Porque ali era o tempo todo na carteira, então vira um vício. É um vício, né? Verdade. É um vício. Então, nós temos que tirar vícios. Vícios não é bom. Bebida não é bom, droga não é bom, então os vícios não são bons. No celular se torna um vício. Às vezes mesmo eu me pego, às vezes, 1 hora olhando ali as notícias, né? Então, é uma fase que os pais têm que estar muito atentos o que os seus filhos estão vendo, o que eles estão fazendo, né? Com quem que eles estão conversando, com quem que eles estão trocando mensagens, né? Nas escolas, graças a Deus, agora é só na hora que termina a aula, né? Eu acho que a criança tem que viver os momentos
da infância, da juventude, da mocidade, né? E às vezes o celular tolhe muito isso, né? Ela fica bitolada naquelas informações. E vai queimando etapas, né? E vai queimando etapas os nossos filhos hoje, principalmente dos netos, né? Meus netos, meus filhos já são todos adultos. Então, é bom? É. Mas ela tem que ser vigiada. Qual a opinião do senhor, doutor Joviano, em relação aos dias atuais? Eu acho que a vida do Marcos, o Marquinhos, que ele sempre chamou, é um exemplo. É um exemplo à juventude de hoje. Perseverante, trabalho, honestidade, e sempre querendo crescer cada vez mais. E, acima de tudo, acreditando em Deus. Isso é verdade. O Marquinhos toda a vida acreditou em Deus. E quando se acredita em Deus, Deus dispõe de toda maneira para que a gente possa crescer, né? Eu gosto muito de uma expressão do apóstolo Paulo. Ele disse na carta aos Filipenses, diz o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Então, essa expressão bíblica é um testemunho da vida do Marcos. Isso. É um testemunho concreto dessa expressão. Tudo posso naquele que me fortalece. É o que acontece na nossa vida. É o que acontece na vida dele. O que aconteceu e o que acontece na vida dele. Tudo pode. Quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus. E é o que o Marcos fez. Deus deu para ele essa grandiosidade de colocar em prática o sonho que ele tinha lá aos 6 anos de idade. Aí pra você ver, né? 6 anos de idade. 6 anos de A minha mãe ainda fala, né? Pai, como é que você lembra dessa história? Que eu falava mesmo, mãe, quando eu for trabalhar, eu vou ter 2 carros. Aí, dona Sandra, eu fui trabalhar no Senado São José lá, trabalhar lá. Eu tinha 2 bicicletas. Eu tinha uma bicicleta para me trabalhar, uma bicicleta para me passear. A minha bicicleta eu lavava, ela colocava em cima da cama. Se eu chegasse em casa e pegasse a minha bicicleta no chão, porque sinal que alguém andou. Alguém andou. E eu ficava bravo. Então não podia mexer. Tive 2 bicicletas, depois eu tive 2 motos, depois eu conquistei 2 carros. E graças a Deus. Tem 2 empresas, né? Que é a Mark Service Montagens Elétricas e a Roquete Materiais Elétricos. Então sempre gostei de 2, né? Duas. Sempre gostei de 2 e estou aí firme e forte, graças a Deus. Graças a Só tem só um filho. Era para ser 2, né? Mas Deus me deu só um, então tá bom. É um filho Vai chegar os maravilhoso. netinhos. Vai chegar os ué. netinhos, né? Fechou a fábrica? Já fechou já. É? 49 anos, né, Nilton? Agora não dá tempo mais não, né? Agora é hora de se preparar agora para você estruturar, ficar mais calmo e deixar o Alexandre tomar conta do resto. Né? Tá na hora de formatar as coisas e ficar mais tranquilo, né? Rapaz, eu tô com 56 anos. Você sabe que eu cheguei à conclusão? O melhor da vida ainda está para... Ainda tá por vir, né? É. É isso aí. Eu também acredito, Nilton, porque, por exemplo, igual às vezes eu falo assim, eu trabalho desde os meus 11 anos, né? Mas se você trabalha desde os 11 anos, você tem 38 anos que você trabalha, realmente, 38 anos que eu trabalho. Mas você não vai parar, não? Eu não quero parar, não. Eu quero continuar. Mas eu quero continuar trabalhando e não precisar de ficar correndo igual eu estou correndo hoje, né? Eu quero ver se daqui uns tempos eu já começo a fazer um planejamento e desacelerar. Viajar, né? Isso, o Você Alexandre, falou que ainda o Alexandre quer está ir pra terminando o Europa. curso dele técnico aí agora, tá vindo aí e ele vai assumir essa parte. A esposa sua está sabendo desse sonho que você tem? Sabe, ela é minha companheira. Ela nas vai conversas. participar com você? Vai, eu vou dessa- ser viajante. ó. É mesmo? Você é viajante. ó. E eu falo que eu vou ser mochileiro. Ela tem esse espírito também? Assim, ela é mais calma do que eu, né? É. Ela fala, mas pra que isso? Eu falo, não, mas vamos fazer alguma coisa. Acelerado igual você é bem difícil, né, E o Marcos? primeiro passeio que eu quero fazer, que eu vou registrar tudo na internet, vai ser a travessia da Transamazônica. Eu É mesmo, Marcos? eu vou fazer a travessia da Transamazônica. Eu já fiz um planejamento com um cunhado meu aí. Nós vamos alugar uma caminhonete. Nós vamos entrar dentro dessa caminhonete aí, nós vamos viajar a Transamazônica aí. Beleza. Entendeu? Maravilha. Visitar esse parazão aí, Manaus aí, entrar no meio do mato mesmo. Se precisar de carregar uma onça, Você nós já vamos tem nas mais ou menos um parâmetro daqui a quanto tempo? Uai, Nilton, por exemplo, a partir do ano que vem eu quero fazer um tour pela Europa, né? Ah. Então eu acredito que pode ser nos próximos 2 anos adiante. Então tem que ser devagar. Lá na Europa você tem vontade de conhecer qual? Eu vou para a Bélgica, que a minha irmã está morando na Bélgica, né?
E de lá eu quero dar uma chegadinha na Torre Eiffel de Paris, que é pertinho, você atravessa a rua, pega o metrô, chega lá. Depois eu quero dar uma visitinha na Alemanha, né? Chega na Alemanha. E depois eu tenho uma ex-funcionária minha que mora, a Lohane, trabalhou comigo, mora lá em Portugal e ela já me cedeu o convite, né? Fez o convite para mim, Marcos, pode vir a hora que vocês quiserem, nós dar umas voltas aqui e conhecer. Agora, isso Portugal. é sonho, fazer uma viagem, essas aventuras assim de cortar a transamazônica, de fazer um tour. Isso aí vem lá de criança ou depois de adulto? Depois de adulto, né? Aí também não vamos jogar tudo nas costas do Marquinhos lá não, né? Você vai trabalhando, vai construindo. Chega uma hora e você fala, não, tá bom, agora é hora de eu cuidar de mim. Então eu quero fazer essa viagem aí. Isso aí. Depois de adulto que eu tenho esse sonho. Tá Fazer bom. essas viagens. Que bom, então. Nós estamos recebendo aqui no podcast do Roquete, terceira edição. O Marcos sempre terá aqui convidados. Brevemente o Marquinho que vai estar ancorando, apresentando. Aliás, ele já está pronto. Hoje nós estamos recebendo o doutor Joviano Carneiro Filho, a sua esposa, a dona Sandra Araújo Carneiro, lá do Colégio Externato São José, que os filhos desse casal estudaram lá. Marquinhos, lá você estudou ou você só Não, eu só trabalhei lá Marcos? mesmo. Trabalhei lá e dancei muito Michael Jackson lá. É. E joguei bom. Marquinhos, o Michael Jackson, você sempre toca aí, os anos 80, né? Para quem já tem aí uns 40, 40 e pouco, 50, eu já estou daqui mais alguns anos chegando nos 60, nós vivemos uma época assim da música internacional, estourou os anos 70, os anos 80. O que representou o Michael Jackson na sua vida? Assim, era uma dança cheia de coreografia, né? Ah. E nós tínhamos um trabalho lá no Externato São José lá. A gente pediu para a irmã Edith fazer um recital lá. E a gente apresentou a dança lá, ganhou até o prêmio lá dentro. Você era o cara? Eu era o cara. Na época você tinha Tava cabelo magrinho, ou né? já estava sem? Não, eu tinha cabelo. Tinha cabelo. Tinha cabelo. O senhor está mais bonito careca. Tá, Careca. ficou melhor? Muito Aí, melhor. tá vendo? Tá simpaticão demais. Aí, Obrigado, tá Olha o vendo? sorrisão bonito dele. Ele sempre teve esse Toda vida sorriso eu tenho um bonito. sorriso. E a senhora falava, Toda né? vida. Menino, você tem um Esse sorriso sorrisão demais. bonito, os dentes bonitos. Ela falava, Eu nossa, fã menino, você dele, tem um fã sorriso dele. bonito demais. É. Ela falava. Mas, gente, olha aqui, você está falando que está chegando nos 60, mas eu já estamos na casa dos 70. E nós temos sonhos ainda. A vida é assim, né? Você não pode, estou com 70, não, fazemos academia 3 vezes a semana. Ele aposentou como advogado, né? Não tem imobiliária mais, mas ele tem uma vida intensa demais na Igreja Católica. E está sempre exercitando ali a cabecinha, escrevendo, né? Compôs 14 músicas há uns anos atrás, letras e músicas dele, né? Lançou um CD. Quanto que você lançou o seu CD, Juliano? 10 anos. Né? Mais. Quer ver o CD? 15 anos. Sou bom de memória. Uns 15 anos, Marcos? Não, tem mais. O doutor Joviano lançou, o senhor lançou o Eu vou de CD do cabeça. senhor. Eu saí de lá em 98 para 2000. Tem muitos então, anos. uns 23 anos. Tem, por aí. Por aí, É isso né? mesmo, é. Qual o estilo de música? Religiosas. É. E todas, assim, as letras baseadas na vida dele, na E é vida, na mesmo vivência dele. Tudo. compositor e cantor. Não, aí nós chamamos um grupo da igreja, da Escola de Artes, Brasileu França, aí chamamos cantores e ele arrumou um arranjador, né? E fez as produzir. partituras e tudo, e os cantores é que cantam, né? Tem mulher, homem. Então ficou um CD maravilhoso, tudo da vivência dele. Ou seja, o casal está na ativa. Né? Ativa. Porque às nossa, vezes as não, pessoas acham, chegou os 50, 60, não 70, pode. acabou a vida. Não. Vou Dessa forma. refrescar a memória do senhor. O senhor estava mexendo com essas músicas há anos. Em 98, eu tinha comprado um Fiestinha branco. Você lembra? Fiestinha branco. Eu nunca vi a cabeça desse jeito. 98. 98. 98, um É um Fiestinha branco. prodígio você, Marquinhos, tem base. Eu lembro que ele estava com essas músicas lá. Ele fez sempre fazia reunião final de ano lá para nós. Foi o dia que ele chegou com o violão lá e começou a tocar. Final de ano. Na semana do Natal. Tocava Lembra? as músicas dele. Aí, tá vendo? Agora, na época da mocidade, era Roberto Carlos. Ele tocava violãozinho É. e me conquistou com as músicas do Roberto Roberto. Carlos. Roberto Carlos. Qual música? Músicas Esse lindas. aqui? Qual a música que marcou vocês? Do Roberto? Do Roberto. Eu tenho Tanto. Pra te falar, mas com palavras eu não sei dizer como é grande o meu amor por
Naquela época tinha Vocês sabem serenata. sabe de uma coisa? Agora, dia 14, dia dos namorados. Dia 12. Dia 12, aliás. 14 é porque nós temos na igreja um evento para os casais. E eu mandei personalizar essa música que eu quero presentear a minha esposa. Como é grande o meu amor por Essa você. música é linda, a letra é maravilhosa. Eu Toca o coração, tenho né? algo que eu sempre coloco assim para as pessoas, e eu falo sempre para minha esposa, eu sei que vou te amar por toda a minha vida, porque eu tenho uma convicção que eu casei uma única vez, e eu sempre falo para minha esposa, eu continuo te amando tanto quanto em 1987. É algo que eu sinto, né? Maravilha, maravilha. É algo que É eu muito falo, bonito. né? Às vezes eu compartilho e falo assim, bem, eu continuo apaixonado por você, adoro o seu cheiro, seu jeito de ser, eu Maravilha. gosto. Dona Sandra, Roberto Carlos fez parte da vida de vocês. Aliás, Roberto, ele é o maior cantor brasileiro de todos os tempos. Íntegro. Íntegro. Pra mim, Essa música que nós cantamos aqui, Como é Grande o Meu Amor por Você, fez parte lá no começo. E continua muito atual, continua né? muito atual. E assim vai ser. Gostamos muito do Alberto Carlos até hoje, né? E essa música, por exemplo, tem tudo a ver com a gente, né? Foi um amor verdadeiro, um amor de doação, um amor realmente para... Nunca passou pela nossa cabeça, em qualquer crise, em qualquer momento de desavenças, porque todo casal tem, Claro. nunca passou pela nossa cabeça, não vamos separar. Não, isso nunca existiu na nossa vida. Pelo contrário, era nas quedas que a gente levantava. Nas quedas que a gente dava a mão e vamos seguir em frente. Nós temos um compromisso jurado perante Deus, né? O amor até que a morte nos separe. E assim Amar vai até ser. que a morte nos separe, se Deus quiser. Que bom, estamos com esse casal aqui aprendendo um pouco mais. Eles estão caminhando aí para 50 anos de casados. 53. vai Aliás, fazer. já passaram. 52 agora em julho. Então tá 7 pronto. de Vai ter julho. comemoração, certamente. Sempre tem, sempre tem. Ô, Primeira missa, primeira Ah, Santa Missa, sim. né, Juliana? Comunhão, Eucarística, depois a Que festinha. bênção. Olha, dá para a gente ver assim, ó, que Deus é referência. Sim. Você quer ter um lar abençoado, um casamento abençoado, Se espelha Deus tem nos que amigos, né? marcar, tem que estar presente. Marcão, e você e a sua esposa? Algum testemunho aqui de algo assim marcante? Mas a Vera, nós estamos juntos tem 5 anos aí, que a Sim. gente está no trecho aí, graças a Deus, né? Você é um cara romântico, Marcão? Eu sou. Você Sou romântico. faz juras de amor para ela constantemente ou não? Eu sou um pouquinho tímido, né? Quem vê falando que é tímido? É hein? tímido? Não. Eu sou tímido, sou tímido. Não. Aqui nunca foi, não. Pelo menos para mim, a convivência com ele nunca foi tímido, não. Assim, dá para a gente ver aqui, ouvindo o doutor Joviano, a dona Sandra, que eles são assim carinhosos, atenciosos. Eles já deixaram claro aqui que tem as tempestades, os contratempos, as dificuldades. Qual assim um grande feito que marcou essa relação de vocês de 5 anos? Cara, eu vejo nela a paciência, né? Porque eu sou um cara de estrada, eu vivo viajando. E sempre quando eu chego em casa, tá tudo normal. Um pouco nervosa, mas faz parte, né? Eu presto serviço para algumas empresas aí, sabe? Aqui eu presto serviço para a Liquid, uma empresa multi-internacional aí, eu pego os atendimentos dela de Uberlândia até Brasília, de Jataí até Barro Alto. Eu faço manutenção nas frotas. Então, assim, e aí tem que cair no trecho, tem que viajar, né? Às vezes quando aí eu pego ela, levo ela comigo, porque para ela ver que eu tô no trecho, né? Trabalhando. Aí você sai aqui, às vezes você fica um dia fora, fica algumas horas fora, vai rodando aí. Bom. Maravilha. Se eu te fazer uma pergunta aqui, tem algum tempo que você não serve um café da manhã para ela na cama? Tem. 2 dias. É mesmo, Marcão? Você está, então, vendo? você tá no caminho certo, né? Não. Tô falando assim, tem uns 2 dias que eu não faço, né? Tem um bom tempo que eu não faço. Pois Tem que mas, fazer, né? como diz, mulher gosta, né? Gosta de ser Mas o mimada. café na mesa todos os dias, vou lá e chamo ela para tomar um café todos os dias. Aí isso eu faço. Todos os dias. Parabéns. 5h30, 6 horas da manhã, chamo ela para vir tomar um café. Eu estou Ela lhe vem. perguntando que às vezes você fala assim, uma pessoa muito bem sucedida, e o casal aqui está caminhando para 52 anos,
Às vezes você é um cara assim, ó, referência lá fora, mas às vezes dentro de casa... A gente falha um pouco, né? Exatamente. A gente falha. Né? E às vezes a gente dedica muito lá fora e pouco em casa, né? Então, assim, eu aprendi no decorrer da vida que uma família vale muito, né? Mais do que qualquer tipo de sucesso lá fora. Sim, com certeza. Bem, vamos fechar o nosso fechar. podcast? É porque está chegando o Dia dos Namorados. Isso, aqui, né? Tá né? todo Dia mundo 12 tá aí, romântico né? aqui, não É tá? Tá todo verdade. mundo romântico. É verdade. O que representa o Dia dos Namorados para você, Marcão? Ainda então, os desnamorados representa tudo, né? Na vida do ser humano, né? É uma data que você vem comemorar e dar uma aquecida no comércio, né? Eu tenho um cliente meu aí que ele até falou, Marcão, eu vou fazer a montagem do apartamento lá da minha namorada, vou comprar as luminárias da sua loja aí pra você ver, tá vendo? Então, pessoal, você aí que quer presentear sua esposa, sua namorada com as luminárias, venha pra Roquete Materiais Elétricos. É isso aí. Doutor Joviano, Dona Sandra, deixa um recado aí para os Dias dos Namorados, para quem, Começar a falar? aliás, assim como vocês são eternos namorados. Eternos namorados. O senhor vai deixar um recadão aí? Vai deixar. Eu creio que tudo é o amor. Só o amor constrói a vida. Né? Sem amor, realmente fica difícil a convivência do casal. Né? Então, como mensagem para os namorados, para os casais que são eternos namorados, eu digo isso, né? É um amor sem limites, como canta o Roberto Carlos. Também Roberto Carlos. Amor sem limites. Sem limites. Amor sem limites. Sem limites. E a senhora, qual o recado? Como o Joviano falou, o amor verdadeiro não é esse amor que a gente vê nessas telenovelas, nesses filmes, não. O amor verdadeiro é esse que ele está falando, que foi feito perante Deus, né, Joviano? Até que a morte nos separe. Com problemas, com dificuldades, com alegria, com tristeza, com felicidade, faz parte. Isso tudo faz parte do casal, né? E é aquilo que eu falei agora mesmo, é a gente caminhar juntos, né? E procurar viver bem. E o mais importante que a gente deve deixar para os nossos filhos e netos é o testemunho. Testemunho de vida. Porque tudo que a gente faz aqui vai ficar. Quando a gente for embora, não vamos levar nada. Nada, 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 né? E o que a gente deixa é o nosso testemunho, né, Juliana? Testemunho de amor, de fidelidade, principalmente, né? De fidelidade, de amor, realmente mútuo, de doação, Enfim, é esse amor verdadeiro que vem de Deus. É isso que eu gostaria de deixar. Que bom, então, aqui com o nosso podcast. Deixa eu fechar, então. Nós começamos aqui, estamos finalizando. Marcão, mais alguma coisa? Tranquilo, Nilton. Eu estou aqui felicíssimo pela presença da Sandra, do E Joviano. nós também. Foi muito bom. Um aprendizado. Um aprendizado pra gente, né, Nilton? Verdade. Né? E aí pra você ver o ciclo de amizade que eu tenho. A Sandra, o Joviano são pessoas intelectuais que vieram aqui, se dispuseram do tempo deles para vir aqui contar um pouco do meu passado e trazer um pouco de amor para os casais, né? Tenho certeza que esse podcast nosso vai trazer muita coisa, riqueza, né? As pessoas de honestidade, perseverança, inteligência, comunicação. Esse é o podcast do Roquete, então é para deixar mesmo vocês aí de boca aberta. Ah, bom, então, vou finalizar aqui dizendo assim: amar não é deixar ir. Amar é lutar pela pessoa, mesmo tendo vários motivos para desistir e não desistir. Foi essa atitude que não me fez desistir de você. Um beijo, um cheiro para a pessoa mais importante da minha vida, minha esposa, Irene Evangelista da Silva. Parabéns. Se amar é viver, eu vivo porque eu amo você. Maravilha. O meu Olha sim é para declaração. toda a vida. Que É linda isso? declaração, que linda. É isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pela presença de vocês aí. Se inscreva, deixa o seu like. O seu like e o seu comentário vai ser muito relevante para o nosso canal. Estamos aqui com essas pessoas aqui, fantástica, fenomenal. E vamos tocar o nosso barco aqui. Vamos mudar de convidados, vai vir mais convidados por aí. Vai vir o pessoal de Brasília, um ex-professor meu do Senai, vai vir um outro professor meu também do Senai aqui de Goiânia.
Então, assim, eu vou trazer aqui, Sandra, não sei se eu comentei para a senhora, mas deixar mais uma deixa aqui, antes de fazer o encerramento, eu vou estar criando aqui nesse espaço aqui uma teleaula. Né? Eu tenho um projeto aqui, dona Sandra. Maravilha. Eu tenho um projeto aqui, eu junto com a Alexandra ali, eu quero criar um espaço aqui dentro da minha empresa aqui e dar aula para pessoas carentes. Isso, passar né? os seus Então pegar conhecimentos. aquilo que eu conheci no Senai, que eu tenho Isso. capacidade de formar o cara aqui dentro, ensinar para ele pegar essas molecadas de 16, 17 anos e trazer para cá e treinar eles e eles seguir o caminho deles. Isso eu quero fazer aqui para esse pessoal. É isso aí, Marquinhos, Né? não parar. Enquanto você puder, meu filho, vamos para frente. Vamos pra cima. Vamos para frente. Obrigado. Parabéns. Um abraço, até a próxima podcast do Roquete.